Considerado um dos maiores clássicos sobre educação financeira, O Homem Mais Rico da Babilônia vai muito além de um simples manual de economia pessoal. A obra, escrita por George Samuel Clason, é uma verdadeira coletânea de lições atemporais sobre como administrar recursos, multiplicar ganhos e preservar o patrimônio. A genialidade do livro está na forma como transmite seus ensinamentos. Por meio de histórias ambientadas na antiga Babilônia, acompanhamos a vida de pastores, comerciantes e artesãos que, em seus diálogos e experiências, revelam princípios práticos de prosperidade que continuam válidos até hoje. E é justamente a partir dessas narrativas que selecionei 40 orientações essenciais para quem deseja dar os primeiros passos rumo à independência financeira. Cada uma delas traz um aprendizado profundo, e tenho quase certeza de que o conselho número 10 vai surpreender você pela relevância que pode ter em sua vida atual. Portanto, acompanhe até o final para descobrir qual é. Conselho 1. Pague-se a si mesmo primeiro. Muitas pessoas passam a vida inteira trabalhando apenas para honrar contas, dívidas e compromissos assumidos com terceiros, sem nunca reservar algo para si. O livro nos lembra que essa lógica é um erro fatal. Se o esforço e a dedicação são seus, nada mais justo do que ser você o primeiro a colher os frutos desse trabalho. Isso significa separar, no momento em que recebe, uma parte que será exclusivamente sua. Esse simples hábito marca o início do caminho rumo à liberdade financeira. Clason provoca com uma reflexão poderosa. Quantos de nós passamos anos recebendo salários apenas para repassá-los a outras pessoas ou instituições? Quando isso acontece, é como se fôssemos servos de nossos credores. Eles desfrutam do que conquistamos, enquanto ficamos apenas com o necessário para sobreviver. O convite é claro: coloque-se como prioridade. Garanta que seu esforço sirva, antes de tudo, a você mesmo. Essa é a base sobre a qual qualquer riqueza duradoura precisa ser construída. Conselho 2. Economize no mínimo 10% do seu dinheiro. Depois de se colocar como o primeiro beneficiário do seu trabalho, surge o próximo passo: transformar esse dinheiro reservado em uma poupança consistente. A regra é simples, mas poderosa: guarde pelo menos 10% de tudo o que ganhar. Parece pouco, mas, com disciplina, esse valor se torna um alicerce sólido para o futuro. Se você recebe 1.000, guarde 100. Se recebe 10.000, separe 1.000. O percentual é o que importa, não o valor absoluto. Essa prática cria um hábito de preservação, que aos poucos se transforma em um fundo capaz de financiar conquistas maiores. No livro, Clason explica que, de cada 10 moedas que chegam às suas mãos, apenas 9 podem ser usadas para despesas. A 10ª deve permanecer intocada, crescendo silenciosamente. O segredo é compreender que essa fração não é perda, mas sim o início da verdadeira acumulação. Quanto mais cedo esse hábito se tornar parte da sua rotina, mais cedo você sentirá o poder da reserva se multiplicando. Conselho 3. Invista seus recursos poupados. A poupança sozinha é apenas o primeiro degrau. Guardar dinheiro garante segurança, mas não é suficiente para criar riqueza abundante. O próximo passo é colocar o capital acumulado para trabalhar em seu lugar. Investir significa transformar moedas paradas em um fluxo constante de ganhos. O livro alerta que a verdadeira prosperidade nasce quando os rendimentos da poupança começam a gerar novos rendimentos, criando um ciclo de multiplicação. Por isso, uma vez consolidado o hábito de poupar, busque alternativas inteligentes de investimento. Mas atenção! Não se deixe seduzir pelos primeiros lucros. Em vez de gastá-los, reinvista-os. É dessa maneira que seu exército de moedas cresce, batalhando por você dia e noite. A fórmula é simples, mas poderosa: poupar, investir o que poupou, reinvestir os ganhos. Esse encadeamento transforma pequenas reservas em grandes patrimônios. E, quando seu dinheiro já estiver trabalhando de forma autônoma, você poderá usufruir dos frutos sem culpa ou insegurança. Conselho 4. Peça conselhos a homens sábios.
Investir exige mais do que coragem, exige conhecimento. E se não o temos, a atitude mais inteligente é aprender com aqueles que já provaram na prática saber multiplicar seus recursos. Não faz sentido esperar bons resultados em uma área que desconhecemos. Por isso, ouvir quem tem experiência sólida no manejo do dinheiro é um atalho valioso para reduzir riscos e aumentar as chances de êxito. Classon resume essa ideia de forma clara. A riqueza permanece segura quando guiada pela prudência e pelo conselho dos sábios. Em outras palavras, a verdadeira inteligência financeira está em reconhecer que não precisamos descobrir tudo sozinhos. Olhe ao seu redor. Sempre há pessoas que administram bem seus bens, que prosperam sem perder o equilíbrio. Essas são as vozes que merecem ser escutadas. Uma conversa franca, um conselho sincero de quem já percorreu esse caminho pode ser a chave que falta para proteger e expandir sua própria fortuna. Conselho 5. Não ouça propostas de pessoas inexperientes. Se o conselho anterior nos chama a buscar a sabedoria, este é o alerta complementar. Tenha cuidado com as opiniões de quem fala sem conhecimento. Muitos podem oferecer sugestões bem-intencionadas, mas, quando se trata de dinheiro, boas intenções não substituem competência. Tomar decisões financeiras baseadas em dicas de pessoas inexperientes é como jogar sua segurança nas mãos do acaso. O livro é enfático. Se você quer aprender sobre pedras preciosas, procure um joelheiro. Se deseja entender sobre ovelhas, fale com um pastor. A lógica é simples. Cada área tem seus especialistas, e apenas eles podem oferecer conselhos de valor. Aceitar orientações de quem nada sabe sobre finanças pode sair caro. O preço da ingenuidade, nesse caso, não é simbólico, é o seu próprio dinheiro que estará em jogo. Conselho 6. Não se associe a agiotas. Quando alguém aprende a guardar dinheiro, inevitavelmente atrai pessoas de má índole, que enxergam nisso uma oportunidade de explorar sua disciplina financeira. Como não sabem acumular por conta própria, tentam convencer outros a arriscar aquilo que foi conquistado com esforço. O livro alerta que esse é um dos erros mais graves que se pode cometer. Entrar em negócios movidos pela ganância de terceiros é abrir as portas para a ruína. Os juros cobrados por agiotas funcionam como o canto das sereias, sedutores à primeira vista, mas fatais para quem se deixa levar. Por isso, a recomendação é clara: trate seu patrimônio com prudência e nunca permita que caia nas mãos de pessoas que lucram explorando a fragilidade alheia. Conselho 7. Proteja seu dinheiro. Acumular riqueza não basta, é preciso blindá-la. A maneira mais eficiente de fazer isso é colocar seu dinheiro em ambientes seguros e confiáveis, como bancos sólidos ou investimentos reconhecidos pela estabilidade. Assim, você reduz o risco de perder recursos por fraudes, furtos ou mesmo pela corrosão do valor com o tempo. Conforme cresce em experiência, pode avaliar outras formas de proteção, como seguros, que, embora representem um custo, funcionam como barreiras contra grandes imprevistos. Segundo o autor, na atualidade contamos com muros praticamente intransponíveis, instituições sérias, investimentos seguros e instrumentos de proteção financeira. Usá-los é a garantia de que um infortúnio não destruirá anos de disciplina e trabalho. Conselho 8. Compre uma casa. Segundo a obra, conquistar a casa própria é um passo essencial para consolidar o crescimento financeiro. Mais do que um patrimônio, ela representa estabilidade, segurança e a liberdade de administrar melhor o dinheiro. Ter um lar elimina o peso do aluguel, reduz a necessidade de mudanças constantes e proporciona tranquilidade para a família. Além disso, evita desgastes com proprietários e incertezas sobre moradia. Investir em uma casa é, portanto, uma decisão que impacta positivamente não apenas o bolso, mas também a qualidade de vida. É um alicerce sólido para quem deseja construir riqueza de forma duradoura. Conselho 9. Garanta uma renda para o futuro. Após conquistar sua residência, o próximo passo é pensar em fontes de renda estáveis para o amanhã. O livro destaca os imóveis como uma das formas mais eficazes de manter o fluxo de dinheiro ativo, seja pela valorização ou pelo aluguel. Com o tempo, nossa capacidade física de trabalho diminui e por isso precisamos preparar hoje os recursos que sustentarão o futuro. Pensar na velhice é pensar em independência financeira.
Além dos imóveis, existem alternativas modernas como planos de previdência, fundos de investimento e os próprios juros compostos, que ao longo dos anos criam uma reserva sólida para quando o vigor já não for o mesmo. Conselho 10. Crie um orçamento. Nenhuma estratégia financeira funciona sem organização. O orçamento é a ferramenta que dá clareza sobre entradas e saídas, ajudando a identificar desperdícios e corrigir excessos. O livro compara essa prática a acender uma luz em uma sala escura. De repente, você enxerga onde estão os vazamentos e pode estancá-los. Com um orçamento bem estruturado, é possível direcionar recursos para o que realmente importa, planejar objetivos de curto e longo prazo e, sobretudo, tomar decisões conscientes que fortalecem sua vida financeira. Conselho 11. Controle seus gastos. Um dos maiores inimigos da prosperidade é viver além daquilo que realmente se pode sustentar. Muitas vezes, confundimos desejos com necessidades e acabamos acreditando que é indispensável gastar mais do que a realidade permite. O livro alerta que os desejos são como ervas daninhas. Se deixarmos espaço, eles se multiplicam sem controle. Por isso, é essencial observar com atenção os próprios hábitos de consumo, analisando o que de fato é essencial e o que pode ser reduzido ou eliminado. Aprender a distinguir o necessário do supérfluo é o primeiro passo para valorizar cada moeda e garantir que o dinheiro seja usado de forma inteligente. Conselho 12. Pague todas as suas dívidas. Dívidas mal administradas funcionam como correntes que aprisionam a liberdade financeira. Quando acumuladas de forma irresponsável, acabam levando à estagnação ou até mesmo à ruína. A recomendação do livro é clara: só contraia dívidas se elas tiverem caráter produtivo, isto é, se puderem gerar retorno. Fora isso, elas devem ser evitadas ou eliminadas o quanto antes. Quitar compromissos pendentes traz leveza, devolve a sensação de controle e permite caminhar rumo à independência, com a alma livre de fardos desnecessários. Conselho 13. Não aposte seu dinheiro. A ilusão do ganho fácil já arruinou muitos que acreditaram na sorte como estratégia financeira. O jogo, seja em cassinos, loterias ou apostas informais, quase sempre enriquece apenas quem organiza o sistema, enquanto os participantes acumulam perdas. No livro, o autor reforça que o azarão raramente vence. Apostar é entregar o próprio dinheiro a um comércio em que as chances estão sempre a favor do dono. Por isso, quem deseja construir riqueza sólida deve fugir das apostas. O verdadeiro crescimento financeiro nasce da disciplina, da poupança e do investimento consciente, nunca da roleta da sorte. Conselho 14. Aperfeiçoe-se em sua profissão. O crescimento financeiro está diretamente ligado à excelência no trabalho que realizamos. Independentemente da área de atuação, quanto mais habilidade e conhecimento alguém desenvolve, maior será o valor percebido por quem se beneficia de seus serviços. O livro destaca que o profissional que busca constantemente aperfeiçoamento vê sua remuneração crescer em proporção ao domínio que conquista em seu ofício. Em outras palavras, quando nos tornamos melhores no que fazemos, o mercado inevitavelmente nos recompensa. Conselho 15. Comece a se educar financeiramente desde hoje. A mesma dedicação aplicada ao aprimoramento profissional deve ser usada no aprendizado sobre dinheiro. Não é prudente esperar acumular riqueza para só então buscar conhecimento financeiro. Quem não sabe administrar pequenas quantias, dificilmente saberá proteger grandes fortunas. O autor lembra que muitos escolhem o ouro em vez da sabedoria e logo desperdiçam a oportunidade porque não aprenderam a lidar com ele. O resultado é arrependimento e perda. A prosperidade duradoura é reservada àqueles que compreendem as leis do dinheiro e as seguem. Por isso, o momento ideal para iniciar sua educação financeira é agora, mesmo que o patrimônio ainda seja modesto. Essa preparação será o alicerce que evitará futuros retrocessos. Conselho 16. Construa bases sólidas para seu dinheiro. A prosperidade duradoura não nasce de atalhos, mas de fundamentos firmes.
Quem busca enriquecer rapidamente, seja por meios ilícitos ou esquemas que prometem retorno imediato, acaba colocando sua segurança financeira em risco. O livro alerta que riquezas que chegam sem esforço costumam desaparecer tão depressa quanto surgiram. É como se fossem dádivas traiçoeiras que, mais cedo ou mais tarde, levam à ruína. Portanto, desconfie de promessas de lucros fáceis. A verdadeira riqueza se constrói passo a passo, com disciplina, paciência e escolhas conscientes. Somente quem aceita começar pelo primeiro degrau está preparado para chegar ao topo. Conselho 17. Não pense em pedir. A dependência financeira de terceiros mina a autonomia e atrapalha o progresso. Aquele que espera que alguém, seja governo, família ou amigos, assuma a responsabilidade por sua vida, dificilmente alcançará independência econômica. O texto é claro: a má sorte persegue quem prefere pedir em vez de produzir. Por isso, a chave está em gerar seus próprios recursos. Mesmo diante de condições adversas, a determinação para construir algo por conta própria é o que garante estabilidade e crescimento. Aceitar apenas o que outros oferecem é abrir mão do protagonismo sobre sua própria trajetória. Conselho 18. Evite perder dinheiro por amizade. O afeto por amigos pode se transformar em um ponto fraco quando se mistura com decisões financeiras. Muitas vezes, a vontade de ajudar faz com que alguém assuma riscos que não deveria, como servir de fiador para dívidas alheias. O perigo está no fato de que, se o amigo não cumprir sua parte, a responsabilidade recai sobre quem apenas quis ajudar, e isso pode comprometer seriamente o patrimônio. O conselho é simples: auxilie quem você ama, mas faça isso de maneira responsável, sem comprometer sua estabilidade. A boa intenção não deve ser motivo para cair em armadilhas que atrapalham o caminho da prosperidade. Conselho 19. Seja cauteloso ao emprestar dinheiro. O ato de emprestar pode de fato gerar retornos quando realizado de forma responsável. Ao estabelecer juros, cria-se uma fonte de renda que recompensa o credor pelo risco assumido. Mas é preciso atenção: emprestar sem critério pode transformar-se em prejuízo disfarçado de boa ação. O livro alerta para a necessidade de avaliar não apenas a capacidade de pagamento do devedor, mas também sua reputação e histórico de compromissos. Outro ponto crucial é diferenciar necessidades reais de caprichos. Financiar o impulso de terceiros costuma ser um erro caro. Assim, a prudência recomenda que só se empreste a quem demonstra disciplina e propósito claro. Caso contrário, a probabilidade de ver seu dinheiro desaparecer em mãos erradas é muito alta. Conselho 20. Pratique a caridade com seus ganhos. A riqueza só atinge sua plenitude quando também gera impacto positivo ao redor. Usar parte do dinheiro para apoiar os que enfrentam dificuldades é uma maneira de fortalecer tanto a comunidade quanto o próprio espírito. O autor destaca que o verdadeiro homem de valor demonstra compaixão pelos necessitados e responsabilidade com aqueles que ama. Essa postura não reduz sua fortuna, pelo contrário, amplia sua relevância e o legado que deixa no mundo. Exemplos atuais mostram que muitos bilionários são também grandes filantropos. Eles entendem que a prosperidade ganha mais sentido compartilhada. Portanto, além de aprender a multiplicar seus recursos, inspire-se em quem também usa a riqueza para transformar vidas. A caridade é uma das formas mais inteligentes de fazer seu dinheiro trabalhar para algo maior que você mesmo. Conselho 21. Desconfie de grandes ganhos. No dia a dia e nas redes sociais, é comum deparar-se com promessas de lucros altos e rápidos, muitas vezes sem esforço algum. Essas propostas geralmente são armadilhas de pessoas inescrupulosas, cujo objetivo final é capturar seu dinheiro. O livro enfatiza que o indivíduo prudente não deposita confiança em ganhos expressivos sem antes ter provas concretas. É mais seguro aceitar pequenos retornos certos do que se arriscar em grandes ganhos incertos. Conselho 22. Não seja avarento. Administrar bem o dinheiro não significa ser mesquinho. Há quem confunda prudência financeira com avareza, acumulando recursos sem usufruir deles, mesmo diante de necessidades ou momentos em que gastar traria prazer legítimo.
Segundo o texto, se guardar 10% de sua renda é suficiente para criar segurança, essa deve ser sua medida. Viva de acordo com seus recursos, sem receio de gastar quando necessário, equilibrando poupança e aproveitamento da vida. Conselho 23. Não invista seu dinheiro em negócios que você não entende. O risco surge quando se investe sem conhecimento. Warren Buffett alerta que investir no desconhecido é a receita para perdas. Portanto, não aplique dinheiro em qualquer empresa que apareça. O entendimento prévio é essencial. Só invista em negócios que compreenda. Conforme o livro, o ouro escapa àqueles que colocam recursos em empreendimentos que não conhecem profundamente. Conselho 24. Estabeleça objetivos bem definidos. Muitas pessoas sonham alto, mas negligenciam os detalhes essenciais que tornam os objetivos alcançáveis. Para construir riqueza, é fundamental estabelecer metas claras e concretas que sirvam de base para passos consistentes rumo a conquistas maiores. O livro ressalta que, ao definir um desejo pequeno e específico, cria-se naturalmente a capacidade de perseguir metas mais amplas. Fortunas são construídas progressivamente. Começa-se com pequenos avanços e depois se expande para realizações maiores. Também é destacado que metas vagas, numerosas ou além da capacidade do indivíduo tendem a fracassar. Clareza e realismo são essenciais para que os objetivos sejam alcançados. Conselho 25. Seja persistente. Os obstáculos são um dos principais limitadores do crescimento pessoal e financeiro. Alguns surgem de nossas próprias ações, outros de influências externas ou de imprevistos inevitáveis. O livro enfatiza que aqueles que permanecem firmes em seus objetivos, mesmo diante das adversidades, são os que tendem a colher os frutos do esforço. Nem sempre o sucesso é garantido, pois julgamentos equivocados ou circunstâncias externas podem frustrar esforços, mas a persistência aumenta significativamente as chances de resultados positivos. Conselho 26. Incuta em si o desejo de riqueza. Ter um forte desejo de riqueza é essencial para construir um patrimônio sólido e duradouro. Quanto mais intenso for esse anseio, mais motivado você estará para alcançá-lo. O livro questiona o homem mais rico sobre o que possuía ao começar, e ele responde: apenas uma grande vontade de prosperar. Nenhum recurso material, apenas paixão verdadeira pelo objetivo. Os desejos são poderosos porque são a origem dos sentimentos mais genuínos do ser humano. Assim como o homem mais rico da Babilônia, você não precisa de mais nada para começar, apenas de um compromisso ardente com o que deseja conquistar. Conselho 27. Seja uma pessoa de ação. Sonhos e desejos só se tornam realidade quando transformados em ações concretas. Ideias que existem apenas na mente ou no coração precisam ser levadas ao mundo real. O livro compara essa transformação à faísca que acende a fogueira. Sem ação, a chama se apaga. A fortuna sorri àqueles que agem de forma decidida. Portanto, combine seu desejo mais profundo com ações tangíveis que o sustentem. É a prática consistente que transforma aspirações em resultados palpáveis. Conselho 28. Seja um trabalhador dirigente. A dedicação e o esforço no trabalho determinam, em grande parte, as recompensas que você receberá. Clientes, empregadores ou a vida em si reconhecem quem realiza suas tarefas com capricho. Quanto mais empenho você investir em qualquer tarefa, maiores serão as chances de sucesso e progresso. O livro resume: o trabalho bem feito não apenas gera resultados, mas também transforma a pessoa que o realiza, tornando-a mais capaz e valiosa. Conselho 29. Não seja preguiçoso. A preguiça é um dos maiores inimigos do sucesso. Quem se contenta em fazer o mínimo, geralmente recebe o mínimo em troca. O livro reforça: prosperar exige ação e esforço contínuo. Ser preguiçoso significa limitar-se ao necessário e evitar desafios que poderiam trazer crescimento. Portanto, elimine a busca por facilidades e invista energia e dedicação em tudo o que fizer. Quanto mais empenho, maiores serão os resultados e conquistas. Conselho 30. Não perca oportunidades. A indecisão é um obstáculo frequente para o progresso financeiro e pessoal. Pessoas que passam tempo demais analisando cada detalhe frequentemente perdem as melhores oportunidades.
O texto descreve os contemporizadores, aqueles que hesitam, esperam demais e acabam deixando escapar momentos importantes. A sorte favorece quem age rapidamente. Quanto menos tempo você gastar procrastinando e mais tempo dedicar à ação, mais próximo estará de alcançar seus objetivos. Reconheça e aproveite as oportunidades assim que surgirem. Conselho 31. Tenha determinação em todos os momentos. A determinação é um dos pilares essenciais para superar obstáculos e alcançar grandes resultados. Ela nos dá força para enfrentar momentos adversos e continuar avançando, mesmo quando tudo parece desfavorável. O livro enfatiza: mesmo diante de cenários difíceis, a determinação revela caminhos e soluções que não seriam percebidos de outra forma. Enquanto mantivermos firmeza de propósito, nada será impossível de conquistar. Conselho 32. Cuide de seu parceiro ou parceira. Um relacionamento sólido com quem compartilha a vida e o lar é fundamental para o sucesso financeiro. Negligenciar essa conexão em busca exclusiva de ganhos pode comprometer seriamente o crescimento econômico familiar. Quanto mais harmonia e parceria houver, melhores serão os resultados financeiros do lar. O texto é claro: o homem que deseja prosperar deve cultivar amor e respeito por sua família, pois isso fortalece o coração e a determinação para alcançar seus objetivos. Conselho 33. Não mimar seus filhos. A educação dos filhos é tão importante quanto a construção do patrimônio. Pais que se dedicam apenas a acumular riquezas sem ensinar valores e disciplina correm o risco de ver seus esforços desperdiçados. Filhos mal educados podem tornar-se arrogantes e preguiçosos, gastando rapidamente o que os pais conquistaram com esforço. Para evitar isso, invista em uma formação sólida, cheia de valores e princípios. O livro cita exemplos. O filho do homem mais rico da Babilônia tornou-se um grande líder financeiro graças aos ensinamentos do pai, enquanto outra pessoa perdeu tudo por não educar corretamente o filho que administraria suas finanças. Conselho 34. Faça um testamento. Planejar a distribuição do patrimônio na velhice é essencial para proteger a família e garantir que os recursos sejam utilizados com sabedoria. Um testamento permite definir claramente quem receberá o quê, prevenindo conflitos e assegurando que os herdeiros continuem prosperando. O livro enfatiza: o homem que se respeita deve deixar instruções claras para que, caso seja chamado pelos deuses, seus bens sejam divididos de forma justa. Além disso, um testamento possibilita premiar filhos diligentes e garantir que o patrimônio seja administrado de maneira responsável. Conselho 35. Valorize quem lhe empresta dinheiro. As dívidas podem gerar atrito entre credor e devedor, mas nem sempre isso ocorre. Há pessoas que, ao nos conceder um empréstimo, oferecem uma oportunidade de superar dificuldades financeiras. Manter uma boa relação com essas pessoas, especialmente se forem amigos, é fundamental. O livro deixa claro: minhas dívidas são meus inimigos, mas os homens que me emprestaram dinheiro são meus amigos, pois confiaram e acreditaram em mim. Conselho 36. Faça do dinheiro seu servo. Para criar riqueza verdadeira, é preciso colocar o dinheiro para trabalhar a seu favor. Muitas pessoas se esforçam intensamente, mas acabam trabalhando apenas para o dinheiro, sem fazê-lo render mais. O livro ensina: organize seu patrimônio de forma que ele continue gerando recursos continuamente, mesmo quando você estiver descansando ou viajando. Ao colocar o dinheiro em movimento constante, ele passa a trabalhar 24 horas por dia para você, permitindo que aproveite a vida sem depender exclusivamente de seu próprio esforço físico. Conselho 37. Tenha uma vontade implacável. A força de vontade é um elemento essencial para o sucesso financeiro, seja como funcionário ou como empreendedor. Pessoas que demonstram determinação constante tendem a atrair resultados positivos, pois o sucesso acompanha aqueles que se comprometem integralmente com seus objetivos. O livro ensina: a vontade é a firme decisão de executar qualquer tarefa que se impõe.
Cumprir mesmo pequenas responsabilidades é fundamental, pois é assim que se constrói confiança em si mesmo para assumir desafios maiores. Conselho 38. Não crie negócios demais. Dedicar-se excessivamente às questões financeiras, negligenciando o lazer ou a família, é sinal de pobreza verdadeira. O dinheiro só é valioso quando permite melhorar a qualidade de vida. Segundo o livro, aproveite a vida enquanto é possível, não economize de forma extrema. A vida é cheia de oportunidades e momentos bons que merecem ser desfrutados. Conselho 39. Não se queixe tanto. O livro compara a postura de um homem livre à de um escravo diante das dificuldades. O homem livre encara cada desafio como um problema a ser resolvido e age para superá-lo. Já o escravo se limita a resmungar, culpando as circunstâncias. O que posso fazer se sou apenas um escravo? Essa comparação mostra que todos enfrentam obstáculos, mas o progresso vem de quem age com coragem e não se rende às adversidades. Conselho 40. Compartilhe sua sabedoria. Transmitir conhecimento financeiro é uma das ações mais poderosas, pois beneficia não apenas você e sua família, mas toda a comunidade. Ao ensinar outros sobre o uso inteligente do dinheiro, é possível multiplicar o progresso coletivo e gerar prosperidade mais ampla. O livro exemplifica: o homem mais rico da Babilônia compartilha sua sabedoria com todos os cidadãos interessados, tornando sua cidade excepcionalmente próspera. A obra começa com a frase: nossa prosperidade como nação depende da prosperidade financeira de cada indivíduo. Qual é a sua opinião sobre esses conselhos para começar a criar riqueza? Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Isso mostra que você realmente quer e vai mudar de vida. Poucas pessoas estão comprometidas a ficarem ricas e você é uma delas.